Existe injustiça no mundo? É certo que você vai me dizer que sim. Agora, como lidar quando existe a injustiça? No vídeo de hoje, nós vamos ver aquele que foi julgado e crucificado de a forma mais injusta possível nos ensinar grandes lições. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Nós estamos esboçando dia a dia dos fatos e feitos do Senhor Jesus na sua semana da paixão. E no vídeo de hoje, nós estamos lembrando do sexto dia, o que o Senhor Jesus fez. Então nós vemos que, até então, aquelas pessoas que antes diziam ser amigos, outros diziam que estariam com ele por onde quer que ele fosse, outros diziam que iria com ele inclusive até a morte. Agora nós vamos ver que essas pessoas muitas vezes fogem, o traem e o negam. A vida é feita de pessoas que estão sempre ao nosso lado, umas para nos ajudar e outras para prejudicar. Aqui eu vejo que o Senhor Jesus, ele mostra pessoas que participaram do seu último dia em corpo humano vivo. Eu vejo que ele ali, 100% homem, teve todos os tipos de situações. Mas como diz João 13:1, ele amou a todos até o fim. Amou a todos os traidores, amou aqueles que o negaram, amaram aqueles que fugiram, aqueles que não acreditaram, inclusive aqueles que o crucificaram. Jesus derramou seu sangue por todos e, assim como o Cordeiro Pascal, ele faz a propiciação do pecado pela humanidade. Mas aqui eu vejo que aquele que dizia, Jesus, estou contigo até o fim, aquele amigo, Pedro, ao ponto de dizer, eu irei defender o Senhor, pega a sua espada, corta a orelha direita de um servo do sacerdote chamado Malco, na primeira oportunidade que ele tem de demonstrar o testemunho vivo e ocular de Jesus, ele nega Jesus. E quantas não são as pessoas que, no meio das emoções, prometem coisas e diz estar até o fim, mas quando vem a primeira dificuldade, tem a opção de demonstrar o amor, mas fogem por causa do medo. Não somente isso, mas Jesus agora está sendo levado a um julgamento de uma forma injusta, cujo o veredito já foi determinado antes de sua prisão, dizendo que eles queriam matá-lo por crucificação. Mas aquele que era chamado de amigo de Jesus, Jesus mesmo chama de amigo quando ele recebe aquele beijo de forma traidora no seu rosto, aquele mostra que a traição, onde Jesus foi traído, mostra que a humanidade, por muitas vezes, eles trocam amar mais as coisas do que as pessoas. E este personagem, Judas, me mostra que existem pessoas que, ao invés de obedecer o mandamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ele ama mais as coisas do que as pessoas. Ele amou mais 30 moedas de prata do que o seu amigo. E ali, ele vende Jesus e ele o trai. Jesus, então, no meio dos seus discípulos, muitos fogem. Outros negam. Outros o traem. Mas aquele que poderia dizer que andou segundo a lei, que foi fiel até o fim, que seria a lei, os líderes religiosos estão mais preocupados com a sua posição, estão mais preocupados com a sua reputação do que com fazer justiça. Então Jesus é levado aos religiosos, e a religiosidade judaica na época condena também o Senhor Jesus, mostrando que muitas pessoas não ligam para o evangelho de Jesus, para a cruz. Eles esperavam, conheciam a lei e ansiavam pela vida do Messias, mas o Messias estava ali, na frente deles, mas o seu ego falava mais forte, ao ponto de derramarem o sangue inocente e crucificarem Jesus. E agora, Senhor Jesus está sendo julgado de uma forma ilegal. Embora o julgamento do Senhor Jesus durasse cerca de 18 horas, nós vamos perceber alguns estágios que o Senhor Jesus passa. Aqui eu vejo o quanto que a injustiça acontece. Jesus
em todo o seu ministério, em toda a sua vida, não teve nenhum desvio. Jesus, a representação ocular do amor, aquele que curava as pessoas, que preocupava com as pessoas que não eram importantes para a sociedade, aquele que ensinava, aquele que intercedia, até mesmo antes da crucificação, ele já orava pelos discípulos e ele orou por mim, orou por você. Jesus na cruz ainda, que ele foi julgado de uma forma ilegal, ao perceber a ilegalidade, ao invés de ele jogar palavras de maldição, ele ora como um início de crucificação. E antes de entregar sua vida, ele termina a sua oração e ele termina aquele ato de o Cordeiro Pascal tirando o pecado do mundo. Que prova de amor! Eu e você, nós não seríamos dignos. Devido a este fato, são 18 horas de forma errônea, de forma ilegal, de forma injusta. E ele, calado, ele vai ao matadouro. Aqui não foi Jesus martirizado. Aqui não foram a religião que matou Jesus, ou até mesmo a omissão de Pilatos. Aqui não foi a dor de ser negado por um amigo ou por ser traído por aquele que estava ao seu lado. Mas aqui Jesus, ele já desde o princípio, ele preparou este fato. Ele se entregou, porque nas mãos dele, ele tem a autoridade de dar e entregar a sua vida para quando ele quiser. E Jesus, 100% homem, 100% Deus, está naquele madeiro, mudo, como uma ovelha, mas não contra a sua própria vontade. Mas ele escolheu fazer este sacrifício por mim e por você. Jesus derrama o seu sangue. Nós falamos sobre estes estágios do derramamento do sangue de Jesus. Jesus, ele é crucificado entre dois malfeitores nessa sexta-feira. Nós também falamos sobre o caráter da humanidade. Jesus opera ainda milagres para que todos fossem testemunhas que ele era Deus naquela cruz. Nós falamos sobre os milagres na cruz. Jesus, ele prega naquela cruz. Nós falamos sobre as palavras de Jesus na cruz. Mas o maior fato ele fez. E ele prometeu isso em João, porque aquele amigo derramou a vida porque ele nos amou. Jesus entregou a sua vida por amor a nós. Eu sou o pastor Leandro Almeida. Se você é novo nesse canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações e deixe o seu like, para que o algoritmo do YouTube ele entenda a relevância desse conteúdo e esteja divulgando o Evangelho através desta forma digital. Deixe o seu comentário sobre o fato que o Senhor Jesus tem feito sobre a sua vida. Se há alguma dúvida, coloque também aqui que nós estaremos trazendo respostas à luz da Bíblia. Esse vídeo seja bênção para você, seja bênção para sua casa, para sua família, e que a paz de Deus e a paz com Deus esteja sobre você, sobre o seu lar, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, querendo Deus.